Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre as diferenças básicas, nada muito aprofundado, sobre o leite materno, né, e o leite artificial, que é a fórmula infantil, leite em pó, e por que o leite materno é de mais fácil digestão e o bebê por isso faz intervalos menores entre as mamadas do que a fórmula infantil, o leite artificial, tá certo? Vamos começar? Bom, primeiro, o leite materno, a grande diferença, né, do leite materno para a fórmula infantil, para o leite artificial, é que o leite materno, ele é um alimento vivo, que a gente fala, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele se molda à necessidade do bebê que está sendo amamentado, né? Por ele conter inúmeras substâncias, são mais ou menos em torno de 200 substâncias que compõem o leite materno. Nem todas elas foram estudadas profundamente, né? Então a gente nem tem conhecimento exato de função de todas elas, enfim. E dentre elas, que é a grande diferença, né, que não tem e nunca vai ter, e eles nunca vão conseguir simular isso no leite artificial, na fórmula infantil, são as imunoglobulinas, né, os fatores de proteção, aquela vacininha que a gente fala, né, que tem no leite materno. Então, esses são os fatores que dificilmente a indústria vai conseguir organizar e simular e fazer isso em laboratório e colocar isso no leite em pó. Ele não tá lá, dificilmente eles vão conseguir fazer isso, porque são fatores que passam do sistema imunológico da mãe para o leite e do leite vai para o bebê. Por isso que ele é um alimento vivo, porque isso vai se moldar de acordo com a necessidade do bebê. Então, por exemplo, um bebê que está resfriado, assim que ele entra em contato com a mama da mãe, a boca dele entra em contato com a mama da mãe, a saliva dele entra em contato com a pele da mãe, todos os receptores ali que tem vão enviar uma mensagem pro cérebro da mãe e falar assim, ó, esse bebê tá tendo necessidades diferenciadas nesse momento, então a gente vai moldar o leite para atender essas necessidades dele. E aí entram todos esses fatores de proteção, imunoglobulinas, né, anticorpos, enfim, para ajudar o bebê a se recuperar mais rápido, dentre outras coisas também. Mas, enfim, um dos principais fatores aí de diferenças, né, na verdade, uma das principais diferenças entre leite materno e leite artificial é essa, né, o fator de proteção imunológico que ele oferece pro bebê, que ele oferta pro bebê, coisa que o leite artificial, infelizmente, não consegue, certo? Outra característica do leite materno é que o leite materno é abundantemente, né, composto de água. Então, isso quer dizer que realmente o bebê não vai precisar tomar água se estiver em aleitamento materno exclusivo, porque toda a necessidade hídrica, de ingesta hídrica dele, o leite materno vai conseguir suprir adequadamente, porque a sua composição é abundantemente água, certo? O leite materno também é muito rico em calorias, em energia. Isso quer dizer que conforme o bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele vai mudando em calorias para atender essa demanda, para o bebê crescer e se desenvolver de maneira saudável, de maneira adequada. Então isso vai mudando ao longo da idade do bebê, a composição dele vai mudando de acordo com a necessidade calórica do bebê, coisa que também fórmula infantil ainda não é capaz de fazer, né? As indústrias não conseguiram simular nada parecido nesse sentido, né? Os aminoácidos que ali contém no leite materno, então são aminoácidos que são específicos para o desenvolvimento cerebral da criança, sistema nervoso central, as proteínas que contém, né, no leite materno, que é caseína e as outras proteínas do soro do leite, né? A caseína está em menor quantidade, né? E as proteínas do soro do leite em maior quantidade. E é isso que determina o menor tempo de digestão do leite materno no estômago do bebê. A pouca quantidade dessa substância dessa proteína que chama caseína em relação ao leite de vaca, porque fórmula infantil é leite de vaca modificado, né, gente? Mas é leite de vaca. É a grande diferença, né? São proteínas do soro do leite materno específicas para a espécie humana, então são específicas para o bebê humano. Por isso são de fácil digestão. E como tem menor concentração dessa proteína específica, que é a caseína, e maior
proteínas do soro do leite, a gente consegue aí fazer como se fosse uma camadinha fina e porosa dentro do estômago do bebê. E é isso que vai permitir que a digestão seja mais rápida e que a metabolização dessas proteínas, né, a absorção dessas proteínas seja mais aproveitada possível, né, pelo organismo do bebê. Então é isso que determina os intervalos curtos de mamada. Em relação ao leite artificial, à fórmula infantil. Então, quando a gente fala que um bebê mama exclusivamente no peito, a gente não pode comparar intervalo de mamada, nível de saciedade do bebê, com aquele bebê que mama fórmula infantil. Porque como são metabolizados diferentes, porque são compostos diferentes, são proteínas em quantidades diferentes, são leites diferentes, né? Leite materno é espécie específico, ou seja, de ser humano para ser humano, e a fórmula infantil não é espécie específico, né? É da vaca pro bezerrinho, obviamente modificada para se adequar e ficar mais melhor possível em qualidade, em termos de digestão, de absorção de nutrientes para o ser humano, mas ainda assim não é específico para o ser humano. Então a maior dificuldade de digestão é justamente associada à quantidade de proteínas, né? Então, como a gente tem maior concentração dessa proteína que chama caseína na fórmula infantil, no leite de vaca, então acontece justamente o oposto no leite materno. Aí o bebê ele tende a levar mais tempo para digerir o leite, então ele faz intervalos maiores entre uma mamada e outra, geralmente 3 horas, né? Que é o que os fabricantes das fórmulas infantis recomendam, a cada 3 horas oferecer a fórmula infantil para a criança. Então, essa é a grande diferença entre o leite materno e a fórmula artificial quando a gente fala em relação à digestão, em relação de absorção de nutrientes, em relação à absorção de proteínas, metabolização disso tudo, tá bom? Porque como são compostos diferentes, em quantidades diferentes, de espécies diferentes, todo esse processo de digestão acontece de maneira diferenciada, certo? As gorduras, né, os lipídios, os ácidos graxos, né, então tanto se fala do leite materno, que são também específicos para o desenvolvimento cerebral da criança, né, para o desenvolvimento de neurônios. No leite materno são específicos para isso, em quantidades exatas, do tipo exato, para que haja maturação do sistema nervoso central de forma adequada e completa. Na fórmula infantil, a gente tem acrescido alguns aminoácidos, justamente para suprir essa falta que o leite de vaca tem, mas não consegue chegar exatamente o que tem no leite materno, né? Enquanto composição, enquanto tipo de aminoácidos, de ácidos graxos. Por quê? Porque na fórmula infantil eles acrescentam alguns óleos vegetais, né? Então, é diferente em composição, é diferente em função. Em relação às vitaminas, nós temos todas as vitaminas presentes no leite materno e temos a adição das vitaminas que faltam no leite de vaca, né, para a fórmula infantil ficar mais rica em vitaminas. Sobre minerais, a gente tem vários minerais também, todos eles presentes no leite materno em quantidade adequada para o bebê, para as necessidades do bebê, para cada idade. E aí um dado muito importante é sobre o ferro, que gera muita dúvida, principalmente quando começa a alimentação sólida do bebê, né, por volta do 6º mês de vida. Então, quando a gente fala em ferro, a gente está falando leite materno contém quantidades de ferro, e o leite de vaca, que é a fórmula infantil, também contém mais ou menos a mesma quantidade de ferro do leite materno. A diferença é a absorção desse ferro pelo organismo do bebê. Quando a gente fala de ferro no leite materno, a gente está falando de uma absorção de até 40% pelo organismo do bebê, que isso vai perdurar por 6 meses de vida do bebê e não vai ter grandes alterações nessa absorção quando o bebê começar a introdução alimentar, né? Então, ok, mamar no peito e comer em seguida, porque a gente não vai ter alteração de absorção de ferro pelo leite materno. Agora, quando a gente fala em fórmula infantil, aí a gente está falando de absorção diferente. Além de colocarem, né, adicionarem ferro na fórmula para ela ficar mais enriquecida, esse ferro que é adicionado, ele não consegue ser totalmente absorvido pelo bebê, apenas mais ou menos em torno de 4% é absorvido pelo bebê. Então, isso cai ainda mais quando começa a introdução alimentar. Então, essa é a grande diferença. Quantidades de ferro são praticamente semelhantes, só que a diferença está na absorção desse ferro, certo? Leite materno também é rico em lactose, mais ou menos 7% de concentração de lactose, em relação ao leite de vaca, a fórmula infantil, né, que tem que ser também adicionado um pouco de lactose.
quando a gente fala em fórmula infantil. E essa concentração de lactose no leite materno leva à melhor absorção de cálcio pelo organismo do bebê. Enfim, de uma maneira geral, a composição obviamente é diferente de fórmula infantil, que é o leite em pó, que é o leite de vaca, que é desidratado e liofilizado, né, que é transformado em pó, com o leite materno. Porque o leite materno é um organismo vivo, um alimento vivo, está em constante mudança para atender sempre à necessidade nutricional, calórica, enfim, daquele bebê, né? Então vai acompanhar a idade, vai acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança, vai mudar ao longo dos meses, não é fixo, uma fórmula fixa. E o leite artificial, infelizmente, não tem essa mudança, né? É uma fórmula fixa. É o mais adequado para crianças que não podem ser amamentadas por algum motivo, independente do que for, que não puderam ser amamentadas, porque ele é o leite de vaca, só que ele é específico para bebês dentro do primeiro ano de vida, porque ele é trabalhado para que seja de melhor digestão, para que seja mais nutritivo possível, mas ainda assim ele não consegue chegar perto do que é o leite materno. Óbvio, porque são leites de espécies diferentes, né? Eu não quero com esse vídeo demonizar a fórmula infantil de forma alguma, falar que ela não presta, não é nada disso. Fórmula infantil salva vidas quando tem que salvar, a fórmula infantil, quando bem indicada clinicamente, é excelente, é o melhor alimento que o bebê vai precisar se ela tiver de fato indicação clínica ali, embasada, né, para o bebê. É o melhor alimento que ele vai poder receber, desde que seja com indicação clínica adequada, tá, gente? E óbvio, indiscutivelmente, o leite materno sempre vai ser o melhor alimento, por todas essas características que eu comentei com vocês agora. Mas na impossibilidade do aleitamento materno, independente do motivo, a gente tem que recorrer à fórmula infantil e elas são prontas, né? São preparadas para atender da melhor forma possível, da melhor maneira possível, o bebê que não pôde ser amamentado, que não pôde estar em aleitamento materno ou exclusivo, ou enfim, por algum motivo, tá bom? Mas essas são as principais diferenças. E o legal aqui que eu queria também trazer, além das principais diferenças, é sobre a digestibilidade, né? O processo de digestão de um, o processo de digestão de outro, por que os intervalos são tão diferentes, né? Quando o bebê mama só peito, só leite materno, ou quando o bebê mama só fórmula, ou tem aleitamento materno misto. Então é por isso, diferentes composições, diferentes proteínas, porque são de diferentes espécies, então diferentes formas de digestão e de absorção do leite, tá? Então, tende a ser mais demorado e fazer intervalos maiores aquele bebê que usa fórmula infantil, leite artificial, e aquele bebê que toma leite materno exclusivo, aleitamento materno exclusivo, tende a ter intervalos menores, porque é de fácil digestão e rápida absorção o leite, porque é espécie específico, tá certo? Lembrando sempre que a gente não pode determinar qualidade de mamada por intervalo de mamada. A gente determina a qualidade de mamada por todos os sinais que o bebê dá em relação ao comportamento, xixi, enfim, todo um conjunto de fatores de crescimento e desenvolvimento do bebê, todo um conjunto de fatores de qualidade de mamada, manejo da amamentação e não tempo de mamada e nem intervalo entre as mamadas, tá certo? É isso, gente. Qualquer dúvida pode pôr no comentário, pode me procurar pelo direct no Instagram. Qualquer sugestão que vocês tenham também para eu fazer mais conteúdo, serão bem-vindas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.